Hoje vamos falar aí dos benefícios do ILIB e como é que o ILIB pode, já que muita gente está me perguntando, mas Matheus, como é que a gente usa o ILIB para fazer justamente esse cuidado aí contra o Covid? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como é que laser, ou como é que os lasers podem ajudar a gente nesse processo de cuidar de imunidade, como é que eu posso me proteger, como é que a gente tem sugestões aí para cobertura de pacientes que estão em casos mais graves de Covid, né? É importante a gente ter esse conhecimento, ter essa noção e muito bem. Pessoal, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes de a gente começar, deixa eu já começar respondendo a pergunta da doutora Marisa. Quanto tempo demora para ver os benefícios do ILIB? Doutora, depende do que você está esperando ter como benefício, tá? Se você quer ver um benefício de rejuvenescimento com o ILIB, você vai demorar um pouco porque você precisa que um organismo entre em controle, você precisa que você tenha um equilíbrio desse metabolismo. Então, vai demorar aí alguns meses para você conseguir ter esses benefícios mais visíveis, uma melhora na pele, uma melhora geral aí de um paciente nessa parte estética. Agora, se eu quero ver melhora nesse equilíbrio de bem-estar, de sono, isso é normalmente instantâneo, tá? Tem pacientes que sentem isso mais rápido, tem pacientes que demoram mais. Eu confesso que eu demoro um pouco para sentir os benefícios, né, do ILIB, mas isso é do meu metabolismo, eu sou bastante acelerado, então a gente normalmente demora um pouquinho para ver esse benefício, tá? Deixa eu aproveitar que eu vou conversar com vocês sobre isso, deixa eu fazer o meu ILIB hoje, já está na hora, estava aqui atrás de mim o laser, agora já está aqui na minha mão. Então, gente, vamos primeiro, antes de falar quais são as relações aí que a gente tem cientificamente falando do ILIB com Covid, vamos relembrar, vamos atualizar aí quem não conhece os conceitos básicos de ILIB, né? Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Deixa eu calibrar o meu aqui. 30 minutos, já estou com a minha pulseirinha na mão. Deixa eu passar ali por baixo do fone de ouvido, do cabinho. E beleza, deixa eu fazer meu ILIB aqui também. Bom, gente, Intravascular Laser Irradiation of Blood, o ILIB ele é uma sigla que vai fazer com que a gente tenha a irradiação do sangue com laser vermelho. No caso aqui eu estou irradiando o meu sangue na artéria radial, tá? E desde 1970, passados aí 70, os russos vêm pesquisando, vêm trabalhando com a laser terapia sistêmica, tá? Vêm trabalhando com irradiação do sangue com laser e obtendo os benefícios e pesquisando esses benefícios regularmente, tendo por trabalhos publicados até esse ano aqui. Fala, professor Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha a gente aqui conversando sobre ILIB e Covid. Então, vamos nessa. Então, gente, vamos lá. Qual que é o problema do meu metabolismo? O que acontece com a gente hoje que é tão destrutivo e o que o ILIB vai equilibrar? Então, eu, no processo oxidativo de vida, de estresse, de respiração, de equilíbrio celular, de secreção celular, de sinalização celular, de produção de ATP, eu vou ter sempre produção de radical livre. Então, basicamente, eu tenho radicais livres que são estruturas ou moléculas que roubam elétrons de outras estruturas, desequilibrando essas estruturas aí. Então, a gente tem com radical livre, basicamente, um efeito de oxidação do nosso metabolismo, tá? Então, hoje, tudo que a gente fala de antioxidante é porque a gente pensa em justamente combater radical livre. O que radical livre faz? Radical livre tem toda essa questão de desequilíbrio, né, de ficar roubando elétron, de desequilibrando outras moléculas. Quando eu desequilibro outras moléculas, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar sempre num processo inflamatório, combatendo esse processo aí de desequilíbrio que os radicais livres em excesso estão produzindo no meu sangue, tá? E radical livre em excesso no meu sangue faz com que eu inflame mais. Quando eu inflamo mais, eu vou ter aí predisposição a doenças inflamatórias crônicas, a doenças respiratórias, a doenças cardiovasculares. Eu vou envelhecer mais rápido porque eu vou ter uma ação sobre a telomerase. A telomerase é a enzima que encurta o telômero, que faz parte do nosso DNA, para mostrar para a célula que ela está envelhecendo. Então eu tenho uma bagunça no meu processo de envelhecimento, tá?
E dentro desse contexto, eu posso ter aí destruição de célula produtora de insulina, e aí eu evoluo diabetes, eu posso ter asma, bronquite, e aí hoje eu vou falar até de uns trabalhos mais modernos, inclusive de refluxo, tá? De pacientes com refluxo esofágico, que o ILIB tem mostrado aí dentro de trabalhos que a gente tem melhora, inclusive, nesses pacientes. Então, não é para você sair pensando que ILIB é um santo milagreiro, não é para você saber ou achar que isso tudo está sendo tirado de uma cartola ou sendo empírico, tá, gente? Tudo isso tem muita ciência. O que eu vou falar para vocês relacionados ao Covid, ele tem uma relação direta a trabalhos aí de 2014, meu Deus, 1900 nada. 2014, 15, 16, 17, 18 e 19. São trabalhos super recentes, né? Que a gente tem aí justamente essa relação entre eu ter processos de melhora porque eu estou utilizando a laser terapia, tá, para cuidar do meu sangue, e isso vai ter benefícios dentro do meu organismo, tá? Mas para a gente não se perder, vamos voltar então nos conceitos básicos do ILIB, da laser terapia sistêmica. Então, o que o ILIB vai fazer? Qual que é o mecanismo básico de ação? Se a gente já entendeu que radicais livres em excesso no meu corpo vão induzir a doenças inflamatórias, vão me induzir a envelhecer, vai me favorecer a ter uma chance maior de câncer, e de vários cânceres, né? Porque eu estou num processo inflamatório crônico full time, então eu não consigo ter uma melhora, eu não consigo dar um descanso para o meu metabolismo. Então, conforme a gente vai melhorando, conforme a gente vai equilibrando o nosso organismo, a gente vai ver melhor em vários sentidos, tá? O ILIB, então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de maneira sistêmica. Quando eu aplico o laser no meu sangue, eu vou fazer com que eu tenha uma aplicação de luz nas minhas hemácias, eu vou ter uma aplicação de luz no meu sangue, e essa luz, esse laser vermelho aplicado nesse sangue vai fazer com que eu aumente a produção de uma enzima endógena, uma enzima que a gente produz, que chama superóxido dismutase. Essa enzima, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que... O que essa enzima faz? Qual é o papel dela? Ela é um antioxidante natural nosso. Então, normalmente, a gente já sabe que a gente produz radical livre, então, normalmente, a gente tem sim um processo de antioxidação natural, tá? Os outros antioxidantes que a gente tem, que nos ajudam, vêm da alimentação. Vitamina E, vitamina C, polifenol, beta-caroteno. Esses itens eles conseguem ser antioxidantes para mim, tá? Mas a gente também produz a superóxido dismutase. E a ação principal do ILIB, quando eu faço laser terapia sistêmica, que os trabalhos já mostram há muito tempo, é que eu consigo aumentar a produção dessa superóxido dismutase simplesmente como, gente, eu entrego energia para minha célula e a minha célula pega essa energia, converte em ATP e dentro da secreção celular e sinalização ela sabe que eu preciso produzir mais superóxido dismutase porque eu estou oxidando, ela vai aumentar o limiar de produção e quando ela aumenta, já nesse mecanismo secundário, essa resposta secundária frente à luz encostar e encontrar meu sangue, essa luz vai estimular eu ter essa construção de superóxido dismutase, beleza? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um tratamento antioxidante, ok? Então, hoje a gente sabe que tudo que a gente precisa aí é de antioxidação. A gente o tempo todo está produzindo esses oxidantes, a gente está oxidando, a gente está estragando, a gente está envelhecendo, a gente está engrossando, enfim. A gente está ladeira abaixo, certo? Então, um metabolismo comum, um organismo normal, normoreativo, está dessa forma. Mas aí a gente é dentista, a gente está estressado, a gente trabalha dentro de uma pandemia com risco alto, tem que tomar uma série de cuidados e tal. Isso desgasta a gente acaba o quê? Oxidando mais, tá? Então, quando eu oxido mais, meu limiar de dor abaixa, eu começo a ter mais dores, eu começo a ter vários tipos de sofrimento, eu começo a evoluir uma hipertensão, começo a evoluir várias coisas que, lógico, não estão só associadas a radicais livres, mas também são influenciadas por. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né, de olhar e saber diagnosticar e saber evoluir, tá? Para que eu entenda, poxa, então laser no sangue, ele é eficiente? Ele é muito eficiente, tá? A professora Fátima Zanin, ela publicou, brilhantemente uma técnica que chama hemolaser terapia. Se você não conhece, vai estudar, procura mais, joga lá no Google hemolaser terapia. Se você não conhece, vai lá no meu canal do Telegram para a gente poder conversar. Tem mais artigo, eu vou colocar mais artigo que está subindo, que estão sendo publicados sobre isso. O que é hemolaser terapia? A gente consegue com o laser
essa mesma luz que eu sinalizo para o meu sangue produzir superóxido dismutase, essa luz em uma outra energia consegue falar para uma célula-tronco virar fibroblasto e construir uma gengiva e reconstruir uma papila. Então hoje eu trabalho no consultório com modulação de célula-tronco do próprio paciente, tá? Com laser. Então o laser ele tem uma série de aplicações, tá? E aqui eu vou mostrar uma para vocês, né? Hoje trazendo para esse assunto tão recorrente, né? Que é cuidar da nossa imunidade, para que a gente possa aí ter um processo de prevenção ou até de auxílio no tratamento, tá? Para que a gente possa evoluir aí dentro do cenário que a gente está hoje de Covid, tá? Gente, então é o seguinte, a gente já entendeu, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem aqui, não deixem passar as dúvidas, tá? Mas eu só estava recapitulando o que é ILIB, o que o ILIB faz, o que o antioxidante precisa agir, por que eu tenho radical livre, né? Para que a gente faça esse racional, para agora a gente falar um pouco de imunidade e começar a fazer esse link com Covid, tá? É importante a gente ter essa base. Outra coisa, que às vezes o pessoal pira, hoje uma das colegas que estava conversando comigo aqui no Insta, ela falou assim, pô, eu comentei, eu falei de que a gente faz, o nome completo da ILIB que a gente faz é ILIB modificada. Por que modificada? Porque a ILIB, a Intravascular Laser Irradiation of Blood, se você colocar na internet, você vai ver que ela é feita com acesso intravenoso, ou endovenoso, tá? A gente, antigamente, como é que fazia isso? A gente não, né? Nós dentistas não fazemos, mas os russos começaram fazendo como e fazem como até hoje. Você faz um acesso dentro de uma veia de um paciente, coloca um catéter, dentro desse catéter você passa uma fibra ótica com laser e você faz a aplicação do laser direta dentro de um vaso, tá? No Brasil, desde que a gente começou a trabalhar com ILIB, a gente trabalha com ILIB modificado. O que é o ILIB modificado? Como nossos lasers têm uma potência muito boa, muito grande, meu laser consegue atravessar a minha derme, minha epiderme, minha derme e chegar no sangue que eu estou passando na minha artéria radial. Então eu não preciso fazer um furo para entregar o sangue, o laser ao sangue, né? Eu não estou com ponta nenhuma aqui no meu sangue, eu estou falando com vocês e meu sangue está sendo irradiado, né? E aí os trabalhos de ILIB modificada vêm sendo publicados também, mostrando que os resultados são os mesmos do que na ILIB tradicional. E aí, se eu posso não invadir meu paciente, muito melhor, muito mais confortável, né? Fica muito mais prático para isso. Bom, legal. Eu sei que eu tenho N trabalhos falando sobre os benefícios do ILIB dentro de um diabetes, dos benefícios do ILIB dentro de um paciente hipertenso, os benefícios do ILIB vindo para esses trabalhos mais novos, no refluxo gastroesofágico de pacientes que têm refluxo, como é que o ILIB consegue ter a melhora nesses pacientes. A gente tem melhora de pacientes com pneumonia, com bronquite, com asma, e aí que eu estou querendo chegar. Gente, vamos fazer aí um link entre o processo inflamatório que a gente normalmente já vem ao longo da vida, então a gente vive, existe, logo a gente está sujeito a inflamar mais do que o normal. Tudo hoje que faz com que a gente vá ter qualidade de vida vai ser combatendo esse processo de oxidação que a gente vive. Então sempre a gente vai ter esse cuidado, né, de fazer antioxidação, de consumir alimentos antioxidantes. Por quê? Todos os processos inflamatórios fazem com que eu tenha meu corpo circulando e gastando energia o tempo todo, né, para equilibrar esse desequilíbrio que o processo inflamatório faz no meu organismo. Então, a doutora Anny está perguntando assim, pacientes oncológicos ativos, existe indicação para ILIB, sabendo que o paciente de câncer é muito oxidado? Doutora, é o seguinte, tem duas linhas de trabalho hoje dentro da medicina com ILIB, tá? Nós, que somos mais conservadores, a gente está baseado na ciência no sentido de que se eu sei que com ILIB eu melhoro a entrega de oxigênio, a melhora de energia para as células, eu vou acabar botando fogo numa fogueira que está acesa, jogando gasolina nela se eu aplicar laser num paciente oncológico, beleza? Então, uma das contraindicações do ILIB é pacientes com câncer, tá? Então, paciente com câncer ativo, em tratamento, a gente não faz ILIB, tá? Não existem trabalhos suficientes mostrando que eu vou ter um processo benéfico ao invés de uma piora num paciente com câncer ativo. Então, como a gente entende a seriedade de um tratamento oncológico, a gente não faz. Eu sei que existem equipes de pesquisa, de trabalho,
fazendo ILIB em pacientes, mas, gente, se isso está sendo pesquisado, não é que está liberado, tá? Então são pesquisadores evoluindo alguns cenários para conseguir ter um processo de melhora ou não, para conseguir avaliar. E aí sim, com a publicação dos resultados, a gente começa a considerar novos horizontes dentro disso. Mas hoje, por enquanto, o que a gente tem de informação é não faça ILIB em pacientes com câncer ativo, beleza? Muito bom, muito bem. Gente, uma outra informação importante, uma outra informação muito importante, olha só. Um paciente do Covid, então vamos lá. Se eu tenho um processo inflamatório, meu sistema imune está em baixa porque ele está gastando energia com coisa que não devia, tá bom? Então a gente fica estressado, a gente fica aí tendo uma série de cascatas de reação por causa de estresse e o nosso corpo fica queimando energia com isso, beleza? Um paciente com Covid, vamos lá, vamos no outro ponto. O que acontece? Vamos pensar, a gente tem uma infecção de vias aéreas, por culpa de um vírus que a gente não tem um tratamento adequado ainda, e nos casos mais graves, esse vírus ele abaixa tanto nossa imunidade, porque a gente gasta tanta energia com ele, que outras bactérias vão fazer estragos ao redor do nosso organismo, né, fazendo com que o nosso corpo ele entre em colapso. Então, hoje, os pacientes mais sérios, mais graves de Covid, eles estão morrendo, infelizmente, por causa de processos inflamatórios decorrentes dessa infecção, tá? Então, meu corpo ele entra numa briga, que ele vai gastando toda a energia que ele pode, e aí uma das grandes crueldades é a saturação cai, então você tem menos oxigenação rolando, você tem menos suporte de oxigênio nas células, então você vai ter os capilares menores tendo menos entrega de energia, de oxigênio para esse tecido. Então a gente vai ter áreas de necrose podendo rolar aí, de eu ter trombose, de evoluir AVC, evoluir infarto, por causa desse processo inflamatório, né? Os pacientes mais graves de Covid, eles evoluem, saiu agora há 3 meses atrás, na Photomedicine Laser Surgery, eles evoluem uma tempestade de interleucina, da interleucina 1 beta, né, que faz parte da cascata de sinalização de inflamação. Então meu corpo começa a inflamar cada vez mais para tentar combater esse processo e meu sangue vai engrossando porque a gente vai tendo, por causa dessa tempestade de interleucina, vai tendo justamente uma alteração na fluidez desse sangue, tá? E consequentemente o paciente entra em falência e ele vem a falecer, tá? E aí o que acontece? Bom, ok. A gente sabe que o ILIB, a segunda grande capacidade que ele tem, além de estimular a produção de superóxido dismutase, é melhorar a capacidade hemorreológica ou a capacidade reológica do sangue. Então, nosso sangue com ILIB ele se torna mais fluido, ele se torna menos viscoso, tá? Tem um trabalho de Yang Lin Shang, tá? Que são 3 chineses, de 2017, mostrando que quando a gente faz ILIB no sangue, a ILIB modificada, a gente consegue melhorar a capacidade do sangue dele ter um efeito bactericida, tá? Então nosso sangue ele consegue por si só, no controle de pH, já regular e matar algumas bactérias. Então veja só, se com ILIB eu consigo melhorar a capacidade de fluidez do meu sangue, e com esses trabalhos novos eu consigo entender que eu consigo melhorar a capacidade bactericida do meu sangue, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma proteção do meu metabolismo se eu entrego laser para ele, para conseguir ter mais o quê? Então, se eu sei que a Covid faz com que meu sangue ele inflame e engrosse para combater justamente uma infecção séria que está acontecendo, os trabalhos mais recentes têm sugerido, têm mostrado que o ILIB vem para justamente diminuir o risco de eu ter uma trombose, de eu ter um AVC, de eu ter um aneurisma, de eu ter um infarto num paciente mais grave de Covid, porque a gente está regulando a fluidez desse sangue, tá? Então, basicamente, o que a gente vai pensar aqui, né? Tem trabalhos europeus, principalmente, mostrando, né, que em alguns hospitais você consegue, quando o paciente entra AVCzado ou infartado, eles já entram com o ILIB junto justamente para melhorar a fluidez desse sangue de um organismo que está tentando combater uma coisa muito grave e que está se enrolando dentro desse processo inflamatório. O que a gente não pode, né, gente, é ter um processo inflamatório tão forte que ele mesmo se atrapalhe, né? Então, quando a gente modula o processo inflamatório, a gente tem uma resposta muito melhor do metabolismo, tá? Se eu estou pensando, então,
em fazer prevenção de Covid, então eu vou usar máscara, eu vou usar álcool gel, eu vou fazer tudo isso. E quando eu faço o ILIB em mim, o que eu estou fazendo? Quando eu estimulo o meu sangue, eu estou tendo todo um equilíbrio de pH desse sangue, eu estou melhorando toda essa questão de fluidez do meu sangue, eu estou entregando mais superóxido dismutase para remover radical livre em excesso do meu sangue, eu estou rejuvenescendo, eu estou sim cuidando dessa minha homeostase, beleza? Então, quando eu equilibro meu sistema imune, o que vai acontecer? Eu vou ter justamente uma resposta mais pronta, mais ideal quando eu tenho uma infecção, porque eu vou ter mais energia para combater essa infecção. Se eu já estou gastando energia com estresse, com um outro problema mais sério, o que acontece quando vem o Covid? Minha imunidade já está mais baixa, eu não estou tão preparado para combater, beleza? Então, como a doutora Ju perguntou aqui, o que acontece com o paciente, deixa eu explicar uma coisinha então, né? Ela falou assim, mas é paciente com antiplaquetário? Vamos fazer um link aqui, olha que louco isso, e aí eu preciso que vocês prestem muita atenção. Outra contraindicação do ILIB é para pacientes que têm alteração nesse sistema de fator de coagulação ou que tomem anticoagulantes. A gente não entra com anticoagulante, antiplaquetário, não entra com ILIB nesses pacientes. Por quê? Como eu vou aumentar a fluidez do meu sangue, eu posso botar esse paciente em desequilíbrio, tá bom? Agora, um dos tratamentos para COVID qual é? Entrar com heparina e mais alguns outros anticoagulantes para entregar fluidez para esse sangue de volta, tá? Então, no caso de COVID, tem alguns trabalhos sugerindo que seja um dos tratamentos coadjuvantes dentro do tratamento de pacientes mais graves, a laser terapia sistêmica para você devolver fluidez, melhorar justamente essa relação de oxidação que está acontecendo no meu sangue por causa dessa estupidez inflamatória que acontece pela infecção do Covid, para melhorar a chance desse paciente. Veja como, eu sei que o Brasil não é tão exemplo, mas veja como os números, as mortes estão começando a diminuir. A gente está aprendendo a lutar, né? A gente não sabia lutar tão bem, a gente não tem medicações específicas, mas conforme a gente ajusta algumas medicações, conforme a gente entra com alguns anti-inflamatórios, conforme a gente entra com alguns antiplaquetários, a gente melhora essa fluidez e dá uma sobrevida para o paciente, uma chance para o sistema dele brigar contra a infecção, tá? Então o ILIB, não é que a gente vai pegar ele, vai no hospital agora, ver todo mundo que está em estado grave e começar a ligar ILIB em todo mundo, não é que é isso, tá? Mas é para a gente fazer um racional do seguinte, então eu, Matheus, eu fiz meu último exame aí para saber se eu tinha tido contato com Covid de sexta-feira, tá? Quase uma semana atrás. Não tive contato ou eu sou imune. Foi esse o resultado do exame, tá? Ok, eu sou dentista, estou atendendo normal, estava atendendo as urgências, agora a gente voltou à rotina, tomando todos os cuidados. Então é um sinal de que estamos adequados. Eu parei de fazer meu ILIB, meu protocolo? Não parei, tá? Eu ainda continuo me cuidando. Porque, na dúvida, eu quero que a minha imunidade esteja flat, que ela esteja pronta, não gastando energia à toa com outras baboseiras, para caso eu exposto, como eu não sei como o meu metabolismo vai reagir, eu esteja mais preparado possível para poder enfrentar uma infecção, beleza? De um Covid. Então o primeiro racional que a gente tem que ter é, como prevenção, dentro de um contexto onde, se eu estou estressado, minha imunidade está baixa, e eu estou oxidado demais, tudo que eu fizer para me desoxidar ou me antioxidar vai me aumentar a imunidade e vai me dar mais chance numa briga dessas. Então o ILIB, ele vai ajudar pra caramba, tá bom? Ele vai ajudar muito. E qual que é o protocolo, tá? Qual que é o protocolo que a gente faz? Então, a doutora Anny perguntou, irradiando nas carótidas, quando indicar ou não? Gente, eu gosto muito do clássico, do que está em trabalho, do que está evidente, do que está no meio científico, não gosto nada empírico. Então, o que a gente tem evidência? Artéria radial, laser vermelho, tá? Esse é o protocolo de ILIB, tá bom? A gente não vai fazer em carótida nem sublingual, tá? Não vou gastar o tempo de vocês sobre isso, mas vamos ficar no que está mais embasado em ciência. Então eu preciso de 30 minutos de laser, tá? Então aqui já foram 21 minutos, que é o tempo que eu estou conversando com vocês. Faltam 9 para eu acabar, tá? Vou fazer 30 minutos de ILIB, dia sim, dia não, 10 vezes, tá? Então por 20 dias eu faço ILIB 30 minutos dia sim, dia não. Repita esse protocolo
20 dias depois da última sessão que eu fiz, e a cada 4 meses eu retoco, eu faço 10 sessões para poder ter sempre a minha homeostase equilibrada, sempre está em equilíbrio de metabolismo, sempre removendo radical livre em excesso. Beleza? Então é assim que a gente cuida de imunidade, é assim que a gente faz prevenção, tá bom? Qual que é a sugestão que os trabalhos têm sugerido para pacientes graves, tá? Porque vamos pensar assim, se eu tô com Covid, eu tô sintomático e tô quarentenado, mas eu estou controlado, tá? 30 minutos, dia sim, dia não, 10 vezes, esse o meu tratamento, tá? Beleza? Fora todos os outros cuidados. Assim eu deixo o meu corpo pronto para brigar contra a infecção. Vamos lá nos casos graves. O que os trabalhos têm sugerido? 30 minutos de ILIB todos os dias de 3 a 5 dias. Beleza? Então, casos graves, pacientes em UTI, o que os trabalhos têm mostrado? 30 minutos de ILIB todos os dias, de 3 a 5 dias até reequilíbrio desse paciente. É isso que a gente tem de mais moderno. Faz muito sentido quando a gente entende o que o ILIB tem para entregar para a gente, para que a gente possa evoluir, tá bom? Então, é assim que a gente consegue ter esse equilíbrio. E é assim que essa belezinha, dentro de um contexto, de uma realidade, em que a gente está um pouco ainda assustado, não tanto, mas ainda tentando organizar os caquinhos para poder se colocar em ordem, eu posso sim melhorar minha imunidade com laser terapia sistêmica, eu posso sim usar esse tratamento para conseguir ter um sono melhor, para conseguir ter uma série de benefícios. Existem N trabalhos mostrando aí os benefícios dentro de cada área. Eu estou apaixonado por esse trabalho do refluxo. Eu estou tentando pegar ele inteiro aqui para fazer a tradução e colocar lá no meu canal do Telegram, tá? Para vocês lerem, porque é fantástico, tá? Agora, sempre que a gente vai juntando esse tipo de conhecimento, gente, é para a gente conseguir ter uma noção de que a tecnologia está a nosso favor e a gente consegue ter justamente esse acesso, né, esse benefício. Então, assim, todo mundo já sabe, se eu evoluir para um quadro grave de Covid, eu vou levar meu ILIB para o hospital. Por quê? Porque eu vou seguir a técnica que o pessoal está publicando como mais moderna, porque a gente sabe e tem muito embasamento científico nisso, tá? Mais uma vez, eu não vou sair invadindo o hospital para enfiar ILIB em todo mundo. Tem muitas hipóteses, muitas sugestões. O ILIB faz todo sentido porque dentro da ciência ele está muito bem amparado. A laser terapia, de uma maneira geral, está bem amparada. Para vocês terem uma ideia, gente, já tem trabalho saindo de fazer laser local em pulmão, com spots grandes, com cluster grandes, para você conseguir fazer a desinflamação local, porque a gente sabe que os lasers terapêuticos eles são analgésicos, anti-inflamatórios e biomoduladores. Então, quando a gente tem justamente toda essa junção de fatores, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ter uma desinflamação do meu pulmão. Então, tem trabalhos já mostrando que se consegue desinflamar pulmão com laser local e recuperar paciente grave de Covid, né? Porque você vai enfiando remédio nele e ele não responde mais. Ele está tão engrossado, com sangue tão ruim, que esse remédio nem chega onde era para chegar. E aí você localmente consegue fazer desinflamação. Gente, laser terapia é fascinante. O ILIB com certeza é algo que provoca muito essa vontade nossa de ter conhecimento. Ainda tem muito a se pesquisar sobre ILIB. Com certeza vai se aprender demais sobre isso ainda. Agora, queria dar uma notícia aqui para vocês. Olha só. Vocês sabem que meu curso online de laser terapia, onde eu explico tudo sobre laser terapia para você aplicar na odontologia e também falo sobre ILIB, também falo sobre terapia fotodinâmica. Gente, as vagas estão encerrando, as inscrições elas terminam hoje à meia-noite, as inscrições para o meu curso online. Ele é 100% online, tem mais de 40 aulas para você assistir por 2 anos, mais de 150 artigos. Nós vamos fazer 4 aulas ao vivo para você poder conversar comigo. Enfim, gente, o curso está fantástico. Nele eu falo sobre Libre, sobre laser terapia sistêmica, eu falo aí sobre todos os protocolos, tintim por tintim, de como aplicar laser, de como fazer laser para herpes, afta, tudo que você pensar aí, paralisia facial, parestesia, nevralgia, enfim, tudo que a gente pode fazer com laser, que é uma gama enorme de tratamentos à disposição de vocês. As vagas encerram hoje,
Então, olha lá, a doutora Bárbara já está estudando, já está aprendendo. Se você quer aproveitar, essa é a última turma desse ano, não vai ter mais turma esse ano, só ano que vem. Se você ficar para trás, você não vai conseguir aproveitar. O doutor Adriano perguntou quanto custa. Tem um link, clica lá que já abre a página do curso. Você vai ver, o curso fica em 12 vezes de mais ou menos R$ 149,92, se eu não me engano, tá? Você consegue dividir em 12 vezes no cartão, ele custa R$ 1.799, fica em 12 de 150. Você consegue pagar em um tratamento de laser que você fizer no dia, você já paga o curso do mês, e você vai botando o laser para rodar no consultório para ter sucesso. Então, gente, tem pouquíssimas vagas, não perde essa chance. Ani, enfermeiros dermatos pode fazer sim, porque dentro do curso de laser eu dou uma base gigante da laser terapia clássica, que serve para qualquer área. Então você consegue pegar todo esse racional do laser, né? Toda a parte de dosimetria, energia, o que tratar, como ter o efeito, isso você consegue ter todo ele. E aí sim, dentro dos protocolos, e eu já tenho ajudado alguns colegas que não são dentistas, dentro de protocolos específicos para cada área, como seguir, e aí eu já entrego os trabalhos para conseguir usar e aplicar e ter muito sucesso dentro do consultório, dentro do hospital, para conseguir evoluir, tá? Imagina que hoje a gente já tem trabalhos mostrando de um paciente entubado, você fazer terapia fotodinâmica na descontaminação do tubo todo, para ele não ter uma infecção aí por causa de estar entubado por muito tempo. Então, gente, chega de falar de ILIB porque ILIB é um assunto muito vasto, tem muita coisa para discutir. Agora, não perde a chance de fazer sua inscrição no meu curso online, hein? Terminando aqui, olha lá, demonstrações práticas de todo o protocolo. Matheus, eu não sei onde pôr o laser, eu vou te ensinar onde colocar o laser para não ter problema.